Sabe por que a gente não vê algumas coisas acontecendo na nossa vida? Eu vou explicar por quê. Porque a gente, às vezes, tem a lei do mínimo esforço. Sabe qual é a lei do mínimo esforço? Ah, não vou fazer isso aqui já é o suficiente. Não vou fazer isso aqui, tá bom. Eu me melhorar por conta de homem, por conta de mulher. Eu mesmo não. Se a pessoa quiser que me aceite do jeito que eu sou. E aí? Vocês conhecem esse discurso? Você pratica esse discurso? Ou você conhece alguém que tem esse discurso? Pois bem, aí que tá o erro. Eu dar o meu melhor no trabalho, eu não. Eu vou fazer o mínimo do mínimo do mínimo. Aí depois reclama, eu nunca sou promovido, nunca consigo um emprego melhor. Claro, você não honra o pouco que você tem. Você não honra o que você tem, como é que Deus vai te abençoar? Como é que Ele vai derramar mais sobre a sua vida? Se você não cuida do que você tem. Às vezes você tem uma casa, você não cuida da casa que você tem. Como é que você espera ir para uma casa maior? Melhorar do lugar? Eu não gosto desse bairro, eu quero morar num bairro melhor. Porém, você não faz o seu melhor no bairro que você tá. Porque Deus vai lhe permitir o próximo passo. Gente, uma coisa que eu entendi é que se a gente quiser mudar de nível, se a gente quiser crescer, em que área for, na área profissional, na família, em qualquer coisa na nossa vida, a gente tem que honrar o que a gente já tem. A gente precisa ser grato por aquilo que a gente possui. Ó, o pessoal ficou no deserto durante 40 anos. Sabe quanto tempo daria a travessia se eles não tivessem reclamado? 4 dias. Em 4 dias, eles podiam ter passado aquela travessia. Mas, por conta do murmúrio, por conta das reclamações, passaram 40 anos. Isso explica, mais do que tudo, que Deus detesta reclamação. E o que a gente mais faz, gente, vamos ser sinceros, nosso dia às vezes é reclamar. Aconteceu uma coisa que saiu dos nossos planos, aconteceu uma coisa que a gente não gostou, que a gente faz, a gente reclama. Reclama, reclama, reclama. Como se reclamar fosse adiantar alguma coisa, como se reclamar fosse resolver. Se tem uma situação na nossa vida que a gente está insatisfeita e depende de outra pessoa, a gente tem que conversar, expor os nossos pensamentos ali e resolver. Mas não ficar reclamando, reclamando, repetindo, repetindo, porque isso não resolve nada. Isso, na verdade, só desgasta. E você sabia, quanto mais você reclama, mais aumenta o seu nível de estresse? Porque quando você reclama, você está dando foco para aquilo que você não está gostando. Então, a cada vez que você dá foco para algo que você não gosta, aquilo meio que cresce. Por isso que o nome reclamar significa clamar 2 vezes. Ou seja, você está repetindo uma coisa que você não gostou. Então pensa para o seu corpo, para o seu cérebro, a mensagem que você está enviando. É uma mensagem negativa. Por isso que eu não vou ser aqui hipócrita e dizer para você ficar sempre feliz e tudo mais, porque eu não estou sempre feliz. Nem sempre a gente está sempre feliz, mas quando a gente vem meio para baixo, meio triste, já vai melhorar muito, já vai ajudar muito se a gente não reclamar. Já vai ajudar muito se a gente procurar formas de solucionar a nossa vida. É a rotina que está muito puxada? Pronto, então eu vou procurar formas de tornar minha rotina mais leve. É a minha maternidade ou minha paternidade que está puxada? Pronto, eu vou tentar fazer minha maternidade e minha paternidade ser mais leve. Isso, gente, não significa desconsiderar a realidade. Viver no mundo de Nárnia, viver no mundo paralelo onde você não reconhece dificuldade, não é isso. Mas só o fato de você não estar reclamando o tempo todo já vai lhe ajudar muito. Então, busque ser uma pessoa que vê o lado bom da vida, que vê prazer nos pequenos detalhes, gente. As pessoas felizes de verdade, tem uma pesquisa que diz isso, não são pessoas que são muito ricas, que têm de tudo que elas gostariam de ter, não. São pessoas que elas conseguem ver prazer no simples. Eu tô tomando aqui um copo d'água. Eu tomar água e pensar, Deus, obrigada, porque eu tenho água para tomar. Tem gente, sei lá, na África que tá passando sede. E isso não significa que você vai, tipo, desconsiderar as dores que você tem, porque lá na África tem gente sofrendo, não é isso. Mas é você reconhecer o aqui e o agora, o que você possui aqui agora. Agora eu tô com um copo d'água. Eu posso beber essa água e agradecer a Deus porque eu não tô com sede. Eu posso comer a minha comida, agradecer a Deus por Deus ter botado a comida no meu prato, por eu não estar passando fome. Eu vou ali daqui a pouco lavar a louça. Gente, impressionante, como sempre tem prato para lavar. Eu acabei de lavar a louça, mas daqui a pouco já tem um monte de prato para lavar. Mas eu posso reclamar, eu posso botar um audiolivro, que eu faço muito isso, boto o audiobook no fone e vou lavar meu prato agradecendo a Deus. Por quê? Porque se teve prato sujo, é porque teve comida. Então, o que vai destravar a gente, fazer a gente ir pro próximo passo é isso, a gente honrar aquilo que a gente possui. E até as coisas do dia a dia que a gente geralmente reclama e que a gente não quer fazer, tipo um prato que a gente às vezes não quer lavar, a gente agradecer, porque se tem prato sujo, teve comida. Então, a gente tem que ver nos mínimos detalhes o agir de Deus e ver que Deus nunca nos desamparou. Eu percebo nos mínimos detalhes que, embora a minha situação de vida assim já teve momentos que ficou muito difícil, eu nunca vi Deus me desamparar.
Eu nunca vi, graças a Deus, eu sei que tem gente que já passou por isso, né? E não é menosprezando que já passou por isso, dizer que Deus não cuida de você se você já passou por isso. Mas eu, graças a Deus, nunca passei fome, gente, na minha vida. Já passei fome assim, já fiquei com fome algumas horas do dia até comer, né? Mas de passar fome e não ter o que comer, graças a Deus, isso eu nunca passei na minha vida. Eu sempre tive água, eu sempre tive comida, eu sempre tive uma cama para dormir. Estudo, né, graças a Deus, eu me formei numa faculdade, né, eu formei na faculdade de Direito, eu estudei, tenho ensino superior, tenho pós-graduação, que graças a Deus já terminei minha pós, falta só eu pegar o certificado, mas já terminei. Então, assim, eu tenho muitos motivos para agradecer, porque embora eu ainda não tenha conquistado tudo assim que eu quero na minha vida, eu já conquistei algumas coisas que eu tenho motivo para ser grata por isso. E enquanto eu vou sendo grata por aquilo que eu tenho, eu vou trabalhando até conquistar mais coisas na minha vida. Então eu espero, sim, futuramente conquistar minha casa própria, um carro, enfim, me estabilizar em outras questões, sonhos que a maioria das pessoas tem. Mas fora desses sonhos que todo mundo meio que tem, eu tenho os meus próprios sonhos. Sonhos que tem a ver comigo, que tem a ver com a essência, sabe, de coisas que eu quero pra minha vida, que eu acho bem mais importante do que coisas materiais. Porque esses sonhos materiais meio que todo mundo tem. Mas a gente precisa ter sonhos que diz respeito a nós, ao nosso propósito no mundo. E esses sonhos, sim, eu acho que são mais importantes. E esses sonhos, sim, você tem que guardar as 7 chaves, porque são sonhos que Deus confiou no seu coração. Eu cheguei aqui para dizer a vocês, eu quero ter uma casa própria e um carro, eu não acho que seja assim, tá contando os planos. Não, eu tenho planos que eu não posso contar para as pessoas, que são planos, sim, que Deus botou no meu coração, que esses eu tenho que guardar 7 chaves, gente, porque sonhos de coisas materiais, como a própria Bíblia diz, a traça, a ferrugem corrói, entendeu? É temporário, é aqui, ó, desse plano. Mas existem sonhos que Deus coloca no nosso coração que vai ressoar em gerações, que vai ressoar em eternidade. Que são muito mais importantes do que qualquer conquista terrena. Vocês não já viram pessoas que até conquistam coisas terrenas, mas não são felizes? Por quê? Porque falta propósito. Porque falta essa pessoa enxergar um significado maior na sua vida. E o significado maior na nossa vida, gente, não é a gente estar aqui nessa terra, conquistar um casa, um carro e pronto, não. Se a nossa vida, tipo, tiver como meta só ter um carro, uma casa, a nossa vida vai ser muito simples, muito básica, entendeu? Não vai ser nada demais. Que diferença vai ter a nossa vida para a vida de outras pessoas que conquistam isso? Nenhuma, né? E a gente tem que buscar fazer a diferença. Então, o propósito da nossa vida tem que ser algo maior. Tem que ser algo que transcende as coisas aqui da Terra. E para a gente poder viver esse algo maior, a gente viver feliz de verdade, ser feliz em Deus de verdade, a gente precisa primeiro honrar aquilo que a gente possui. Então, assim, não tem nada de errado você querer uma casa própria, você querer um carro, você querer coisas terrenas. Desde que você honre aquilo que você conquistou, desde que você utilize isso não simplesmente para ostentar, para mostrar para os outros, não. Mas porque você tem um propósito com isso. Vamos dar um exemplo. Por que você quer ter um carro? Para sua família. Porque você quer fazer uma viagem em família, desfrutar momentos em família. Ter um carro que é um veículo mais seguro para você levar o seu filho pequeno para a escola ou para outros lugares. Uma casa para você ter conforto, você dividir momentos ali, você ter liberdade de decorar a sua casa da forma como você gosta. Por exemplo, mulheres, elas gostam muito da questão de decoração, né? Só que se você tem uma casa alugada de outra pessoa, você não consegue decorar da forma que você gosta. Você quer botar um quadro enorme na parede da sua casa, você não pode fazer isso. Porque se você for fazer isso, você tem que pedir autorização a outra pessoa. E se outra pessoa disser não pode, e a casa não é sua, você simplesmente vai ter que baixar a cabeça e aceitar isso. Mas na sua casa não, na sua casa você tem liberdade para você prender um quadro, para você fazer uma reforma da forma como você gosta, da forma como você gostar. Então, a gente precisa olhar mais para as coisas que a gente tem na vida, sabe? As coisas que Deus permitiu a gente conquistar. Talvez aos nossos olhos não sejam tantas coisas assim, mas são coisas que Deus nos deu, são coisas que Deus nos confiou. Por exemplo, um filho. Eu vejo um filho como uma conquista. Tem gente que pode achar que não, mas eu vejo sim como um ser que Deus nos confiou de cuidar. Deus acreditou na minha capacidade de me confiar uma criança para cuidar. Eu acredito assim. Então, para mim, eu ter o meu filho é uma realização, é uma conquista. Eu sei que tem muitas mulheres hoje em dia que não querem ter filhos, que acham que filhos estragam a vida delas. Eu não acho que o meu filho estragou minha vida. Eu não acho que meu filho seja um peso. Embora, sim, a maternidade tenha seus desafios, mas eu não acho que é algo assim impossível de se carregar. Porque eu amo meu filho e eu sempre vou pensar nele.
Então, gente, vamos refletir sobre tudo aquilo que a gente possui, né? Para que Deus possa derramar, de fato, o novo sobre a nossa vida. Se vocês gostaram, gente, desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e um beijo.